Olá, boa tarde. O G1 Paraíba continua hoje a rodada de entrevistas com os candidatos que disputam as eleições municipais de Campina Grande. Serão 15 minutos de bate-papo para você, internauta, saber o que está sendo proposto pelos candidatos e também para eles responderem algumas perguntas. Você, internauta, pode perguntar pela hashtag EntrevistaG1PB. A ordem de entrevistas dos candidatos foi definida por sorteio. Hoje recebemos o candidato Davi Lobão, do PSOL. Candidato, seu tempo começa a contar agora. O senhor se vangloria frente aos seus adversários como um político limpo. Chega a sugerir que os eleitores pesquisem na internet o nome deles e o seu e vejam que o de Davi Lobão é limpo. Eu lhe pergunto, em que seu comportamento difere do comportamento de seus adversários? O senhor nunca cometeu um ato corrupto? Olha, isso eu não falo nem meu nome pessoal, eu falo o nome do pessoal como um todo. O Partido Socialismo e Liberdade, quando sempre teve alguma coisa com seus militantes, a primeira providência é afastar do partido e, se ele não provar que ele é uma pessoa honesta, a gente expulsa ele do partido. Já fizemos isso com deputado estadual, já fizemos isso com pessoas que foram da direção do partido, porque para a gente isso é um legado que tem que ser uma obrigação dos partidos políticos. O dinheiro público não pode ser tragado para beneficiar famílias, parceiros, e a gente fica muito desgostoso com a realidade da Paraíba, né? Você está lá acompanhando a política nacional, aí 2 parlamentares da Paraíba vão ocupar cargos importantes, presidente de CPI. Aí quando termina a CPI, a mãe de um é preso, a avó do outro é preso, ele é denunciado na Lava Jato, o senador está sendo ameaçado de ser preso porque o presidente da OAS disse que ele pediu 5 milhões para não fazer a apuração correta. Isso nos deixa muito triste. E aqui em Campina Grande agora, a campanha está num denuncismo muito grande. E aí eu tenho que concordar, todos os dois estão falando a verdade, um chamando o outro de ladrão, né? E aí é muito ruim para a gente ver isso acontecer com dinheiro público, numa cidade que tem 70 mil desempregados, que tem uma escola que não forma, que tem 100 mil analfabetos. Isso é muito triste e essa realidade pode mudar se a gente tiver como uma obrigação a honestidade, e isso, sem dúvida nenhuma, para a gente é um legado importante que o pessoal tem. Candidato, enquanto professor, que ações sociais ou educativas o senhor já desenvolveu em Campina Grande? Enquanto sindicalista, que benefícios conquistou para a sua categoria? Vamos lá. Eu fui por muito tempo dirigente da rede particular de ensino. Até hoje, os nossos companheiros da rede particular de ensino gozam de benefícios que foram da minha época enquanto presidente do sindicato. Um deles que eu acho muito importante é a gratuidade do filho do trabalhador na escola em que ele trabalha. Porque o salário do professor hoje, infelizmente, é a categoria que menos ganha no país. Se você pegar, por exemplo, no governo federal, pegar um professor, doutor, e um doutor de outro ministério, vai ver que o salário dele é o dobro do professor. E eles têm a mesma formação. Também assim na rede privada, também assim na rede pública, também assim na rede municipal. Então, o que nós fizemos aqui foi algo importantíssimo, que deu ao professor condições plenas de educar sua família, educar seus filhos. São conquistas importantes. A minha luta durante todo esse período foi a luta em defesa da classe trabalhadora, defesa do povo pobre, defesa da juventude. Isso fizemos mas com muita determinação. Sonhamos com um mundo novo, sonhamos com um mundo melhor, sonhamos com um mundo que respeita a juventude, que respeita a criança. Quando eu assisto um prefeito e no seu programa eleitoral dizer que Campina Grande está no rumo certo, que cresceu o IDEB, que a educação está melhorando, dá vontade de chorar. Porque você pega hoje a realidade de Campina Grande, é uma criança com 12 anos de idade sem saber ler e escrever. Sai da escola do município sem tiver condições nenhuma de dar continuidade aos seus estudos. Não tem condições de dar continuidade aos seus estudos. E o prefeito diz que está melhorando e que está no caminho certo. Isso é condenar toda uma criançada que pode efetivamente ser o nosso espelho, a nossa esperança de um futuro melhor. O senhor pode lembrar de algumas ações que o senhor fez enquanto sindicalista para melhorar essa educação? Eu sempre fui trabalhador, nunca tive do outro lado da história. Então, o que é que nós fizemos? Primeiro, garantir ao professor benefício da qual, enquanto categoria, ele possa, por exemplo, desenvolver uma política de se preparar, de se qualificar. Então, o tempo extra de sala de aula é o que deve ser pago ao trabalhador. Infelizmente, a Prefeitura de Campina Grande, inclusive, não reconhece isso e paga ao trabalhador pela hora trabalhada, como se ele fosse taxista. Então, essa discussão de você pegar um professor e dizer a ele o seguinte, olha, quando você está em casa estudando, você está trabalhando, você está desenvolvendo ações concretas para se qualificar. Então, essa foi uma discussão que na rede privada nós tivemos e tivemos um adicional do salário para garantir ao trabalhador um tempo disponível para que ele prepare suas aulas, para que ele estude, para que ele se qualifique. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma ação importante que mostra uma qualidade a mais que o professor pode desenvolver.
Vamos à pergunta do internauta. Vamos ver. Ana Maria, qual o seu projeto para integrar a juventude da nossa cidade em cultura, educação e esporte para que os jovens deixem de achar interessante ir para o terminal de integração tocar o terror? Olha, essa pergunta está basicamente focada naquilo que nós consideramos fundamental do nosso programa. É pautar a educação da criança de Campina Grande para atender toda essa demanda. E aí nós queremos dizer uma coisa muito séria, que nós afirmamos é muito sério. Nós dizemos categoricamente o seguinte: nenhuma escola municipal hoje em Campina Grande está capacitada para cumprir o seu papel social que essa companhia internauta coloca aqui. Nós não temos isso em nenhuma escola de Campina Grande. Então nós precisamos construir novas escolas. E nessas novas escolas tem que garantir à criança o direito à educação, mas ao lazer, à cultura e o esporte. E aí, pessoal, se isso acontecer, e se nós conseguimos fazer isso, e é possível fazer isso, tem dinheiro para isso, só não tem compromisso social para isso, nós podemos sim mudar a realidade e envolver a criança em uma prática, né, de educação, lazer, cultura e esporte capaz de superar, né, e enfrentar as mazelas dessa sociedade. Mudando essa realidade, com boa educação, com uma boa escola, é possível fazer isso. Campina Grande hoje não tem uma escola que cumpra o papel social ao qual o pessoal acredita que deve ser efetivado. Então nós precisamos mudar essa realidade. Nós precisamos construir novas escolas. Nós precisamos fazer com que a criança seja absorvida pela escola para cumprir todas essas questões que ela coloca aí. A partir daí, né, nós vamos dialogar com a sociedade para que quando essa criança saia com 12 anos de idade, possa dar continuidade aos seus estudos e a esse processo de continuar participando da cultura, do lazer, do esporte, que isso é fundamental para o futuro. Vamos à próxima pergunta. Paulo Roberto, o senhor já comentou em uma rádio que não concordou com a criação da Guarda Municipal em Campina Grande. Você pretende manter a Guarda caso eleito? A nossa proposta é mudar o papel da Guarda Municipal. Nós não concordamos em armar o Estado para enfrentar o crime, enfrentar a fome, enfrentar a miséria. Nós precisamos construir mecanismo que dê ao povo condições de emprego, que dê ao povo educação. A Guarda Municipal, se você mudar, né, o critério não, a sua dinâmica, o seu trabalho, a sua execução, vai fazer com que ele cumpra um papel social importante. O que foi que nós dissemos no rádio? Vamos repetir aqui. Nós queremos uma Guarda Municipal que sirva como instrumento educador para o povo de Campina Grande se relacionar a cidade com o bem público. É muito comum você ver pessoas depredando o bem público, é muito comum você ver pessoas reagindo contra o bem público. Então, se a Guarda Municipal tiver esse caráter educativo de fazer com que você, cidadão, se sinta representado por aqueles bem públicos e se relacione com ele com respeito e com mas com muita determinação, nós vamos fazer com que a qualidade do trabalho, da assistência da prefeitura, possa chegar com melhor qualidade para o povo pobre, para o povo trabalhador. Então, a Guarda Municipal, no lugar de estar reprimindo o povo na rua, pode estar educando o povo na rua. Esse é um trabalho que nós podemos fazer e para isso precisamos ter uma guarda qualificada, com uma boa qualificação, com bom treinamento, com boa assistência e com bom salário e com uma boa carreira. Isso nós vamos garantir. Então nós vamos mudar o papel que a guarda hoje desenvolve em Campina Grande. No seu plano de governo, a sua política hídrica para a cidade de Campina Grande fala em ações para preservar as bacias do Rio Paraíba e do açude de Boqueirão, além de tentar pleitear essas ações de atribuição estadual e federal. Quais são as outras ações concretas nesse sentido que o senhor tem? Essas ações que nós colocamos aí, na verdade, nós fomos buscar ela na articulação do semiárido, nos companheiros da ASA, que já vem falando isso há muitos anos. Agora, eu gostaria de tratar essa questão com maior urgência, com maior necessidade. Campina Grande está no caos, né? E aí, há 2 anos atrás, o atual governador fez uma viagem até o Rio São Francisco, até o processo de transposição para cá, e levou um conjunto de entidades para lá. O pessoal estava presente, o pessoal foi. E viu uma coisa estarrecedora. Quando viu que a obra estava muito atrasada e a perspectiva de chegar aqui era muito longe daquele sonho que nós tínhamos, o governador olhou para todas as entidades e disse o seguinte: olha, nós não temos plano B. É isso ou isso? E isso até agora não chegou, quando hoje mesmo vocês fizeram uma reportagem aqui mostrando que o açude do Boqueirão está chegando ao limite dele e vislumbra a possibilidade de abrir, não se tirar mais água de lá. Então qual é a solução para isso? Não espere as eleições chegar não. Senhor prefeito, chame o governo do estado, chame as entidades que trabalham nessa área, que tem
propostas efetivas para resolver esse problema e bote isso numa mesa, efetive com urgência essa solução. Eu não quero aqui dar o milagre da saída da solução, até porque eu não sou técnico dessa área, mas é preciso com urgência fazer isso. Não espere a eleição acontecer. Nós estamos vivendo em Campina Grande uma situação de caos e que em muito breve você vai ver vários carros de pipa aí passando na cidade para botar água na casa do povo. E isso, numa cidade de 410 mil habitantes, é lamentável. Então nós precisamos responder de forma urgente a esse caos estabelecido por uma política irresponsável que vem, sabe desde quando? Vem de Wilson Braga com o projeto Canaã, Ronaldo Cunha Lima com o Cinturão de Açudes, Maranhão com o Canal da Redenção. E a ASA dizia, tudo isso armazena água para evaporar. São projetos equivocados, errados, não atendem à necessidade do povo. Isso vai levar ao fim do buqueirão. E não deu em outra. Em 2006 eu fui candidato a governador, já dizia isso e está apenas concretizando. Esquecemos isso. O erro já foi. Vamos reunir quem pode fazer alguma coisa. Chame as entidades que têm trabalho acumulado nessa área, chama a ASA para discutir e vamos viabilizar soluções para o problema que é tão grave para a nossa população. Vamos a mais uma pergunta de internauta, Wagner Cabral. Você pretende suspender o pagamento de precatórios e auditar a dívida pública do município baseado em indícios de irregularidades. Que irregularidades são essas? Caso os pagamentos sejam interrompidos, os juros dessas dívidas não vão aumentar e a conta ficar ainda maior? Aí é uma confusão entre pagamento da dívida e precatório, né? Viu, Wagner? Precatório é a dívida que o governo tem com os servidores. Essa eles não pagam, essa eles congelam, essa eles esquecem. O pagamento da dívida pública é com banqueiros, essa ela paga. E os municípios, algumas vezes, inclusive, não pagam, é verdade, porque não tem nem sequer dinheiro para pagar. Aí sabe o que eles fizeram agora? A PEC 241 faz isso. Corta no mínimo 10% do investimento em 2017, ela suspende dinheiro da educação, suspende dinheiro da saúde para garantir que os banqueiros recebam, né? O que nós estamos dizendo categoricamente é o seguinte, vamos suspender a dívida, o pagamento da dívida e vamos fazer uma auditoria dela. Os companheiros da Auditoria Cidadã da Dívida, que é a maior entidade no mundo sobre a especialização de dívida pública, diz categoricamente o seguinte, a dívida dos municípios brasileiros tem indícios profundos de irregularidades e de desonestidade no seu processo de construção e formação. Então vamos averiguar isso, vamos ver se é verdade. E se você tiver dívida real efetiva, paga. Se não tiver, não paga. E isso vai dar, com certeza, um bom dinheiro para o município de Campina Grande, para poder investir em obras sociais, para poder responder à demanda do povo de Campina Grande. Em seu guia, você diz ser o representante dos excluídos. Porém, em seu programa de governo, não existem propostas formais especificamente voltadas para minorias raciais e sociais ou para a parcela LGBT, por exemplo. De que maneira o senhor pretende representar essas pessoas? O pessoal tem uma ação muito forte na defesa da luta contra o preconceito, em defesa da família LGBT, em defesa da luta em defesa da mulher. E para a gente isso é muito, mas muito importante. Basta dizer o seguinte, nós somos a única candidatura majoritária em Campina Grande que a nossa vice-prefeita é uma mulher, né? Campina Grande, 53% da sua população é mulher. Então, nós estamos vivendo, inclusive no Congresso Nacional, uma ameaça de um retrocesso muito forte no sentido de garantir conquistas que já são históricas da mulher, do povo negro, ser recuados, como, por exemplo, as cotas sociais. Então, isso estão sendo ameaçados. Como garantir isso? Eu acho que é preciso, por exemplo, que o pessoal está fazendo hoje no Congresso Nacional é uma luta muito firme para que a LGBTfobia seja tão crime como é o preconceito racial, como é a agressão à mulher. Candidato, o senhor está falando do seu partido, mas o senhor, enquanto candidato, se eleito, faria o quê? O programa do partido é o programa do Davi Lobão. O senhor faria o mesmo? Faríamos o mesmo, porque o pessoal tem essa responsabilidade. O que eu digo aqui, o companheiro diz João Pessoa, Freixo diz no Rio, o Senagino diz no Rio Grande do Sul, que a nossa proposta é discutida para o povo brasileiro em qualquer cidade que ele se encontre. Porque os problemas do povo brasileiro são os mesmos, são a irresponsabilidade de partidos políticos que não têm compromisso com a classe trabalhadora, com o povo pobre e com a juventude do nosso país. Dá tempo para mais uma pergunta, vamos lá? Anne Stephanie, qual a sua prioridade no seu plano de governo, né? Qual a base prioritária de seu plano de governo? A base prioritária é a geração de emprego e renda. Campina Grande tem 70 mil desempregados, 18% da sua população economicamente ativa, quando no Brasil já é um quadro alarmante e que chega a 12%. Campina Grande supera o quadro nacional. Então, essa é a questão central que vamos tentar desenvolver de forma imediata. Garantir ao povo pobre... Perdão, candidato, já está chegando o seu último minuto. Nós precisamos construir mecanismo que garanta ao povo emprego e geração de renda. Isso se faz invertendo a ordem de investimentos, faremos isso com muito carinho, com muita atenção. Essa é a nossa prioridade.
Para além dela, a educação. Nós precisamos de uma escola que forma a nossa criança e que dê a ela a perspectiva de futuro, coisa que a Prefeitura atualmente não faz. Pode ficar à vontade, tem mais 38. Então vamos fazer uma saudação final aqui a todos, dizendo o seguinte: nós queremos seu voto, nós queremos seu apoio, o pessoal quer sim contar com o seu apoio em 2 de outubro. Nós queremos fortalecer a luta do PSOL, queremos eleger vereador, queremos eleger o prefeito dessa cidade. Vote no PSOL porque nós queremos construir uma política séria, que seja comprometida com a classe trabalhadora, que seja comprometida com mudanças reais para o nosso povo. Nós queremos o PSOL na prefeitura, nós queremos o PSOL na Câmara Municipal. Vote no PSOL, vote 50, vote no vereador do PSOL. Isso é muito importante para que a gente possa ter parlamentares descomprometidos com as oligarquias de Campina Grande. Tá bom. Obrigada, candidato. Boa tarde. Chegamos então ao final da entrevista com Davi Lobão, candidato à Prefeitura de Campina Grande pelo PSOL. Seguindo a sequência do sorteio, amanhã entrevistaremos o candidato do PSB, Adriano Galdino. Você pode enviar perguntas pela hashtag EntrevistaG1PB. Até amanhã.